Você também abre mão? Presidente, estamos abrindo mão, Presidente. só falando que 2 princípios devem ser seguidos nessa nova Previdência: responsabilidade e honestidade. Muito obrigado. Presidente, por favor, pela liderança do PSB. Pela liderança do PSB, deputado Toninho. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar todos os colegas aqui da Comissão de Constituição e Justiça, dizer que o meu partido, o Partido Socialista Brasileiro, não tem nenhum tipo de reação a promover ajustes na Previdência Pública Social no Brasil. Aliás, esses ajustes foram sendo feitos ao longo do tempo. Foram feitos no governo Fernando Henrique, no governo do presidente Lula, da presidente Dilma, ajustes que certamente contribuíram já para fazer muitas das modificações que eram necessárias à Previdência Pública no Brasil. E é muito importante pensar que os discursos se repetem. Senhor presidente, eu queria que pedisse silêncio aqui à assistência para não interferir na nossa fala, por favor. Peço silêncio ao plenário para que o orador continue seu discurso. Então, senhor presidente, eu queria que pedisse silêncio aqui à assistência para não interferir na nossa fala, por favor. Peço silêncio ao plenário para que o orador continue seu discurso. Então, nós entendemos perfeitamente aqui as falas que se repetem, que dizem que é necessário modificar a Previdência no Brasil por responsabilidade, porque senão o Brasil vai quebrar, porque senão se vai deixar de pagar os salários. Mas é muito importante perceber que a proposta do governo Bolsonaro, que está sendo apresentada e que foi apresentada a esta casa, ela milita exatamente no sentido oposto de combater privilégios e de perseguir justiça fiscal e tributária e fazer com que quem ganhe mais pague mais e de tratar desigualmente os desiguais. Foi dito aqui na semana passada, na inquirição do ministro da Economia, Paulo Guedes, que apesar do discurso do governo ser todo voltado a dizer que é para combater privilégios, quando se vê esse quadrozinho aqui, ó, da página 66 da exposição de motivos, nós vamos ver que 715 bilhões de reais são no regime geral de Previdência Social e mais 182 que exatamente tratam de BPC, do abono salarial e da aposentadoria rural. Isso dá 83% do 1 trilhão pretendido pela reforma. Por isso, senhor presidente, esse discurso sofismático de que é para combater privilégio, bastava que se fizesse, e não é verdade que haja esses privilégios todos no serviço público, no regime próprio, mas bastava que se dirigisse a reforma para esse item de reforma no regime próprio de Previdência Social da União, que é de 173 bilhões de reais. De modo que, já na saída, na largada, nós precisamos dizer com toda a ênfase que efetivamente essa proposta atinge aqueles que ganham até 5.800, quando se sabe que também a média de aposentadoria, dos proventos da aposentadoria no regime geral, é de R$ 2.200. Portanto, é uma proposta que, em sua larga maioria, ela atinge aqueles que recebem pouco como previdência, como aposentadoria, os mais pobres, os trabalhadores rurais, os beneficiários do BPC, que são os mais idosos e os portadores de deficiência. E tem uma série de outras questões que a gente poderia levantar aqui, 40 anos de contribuição, que para quem tem os intervalos, né, exatamente as entre-safras do emprego, evidentemente, você teria que trabalhar 50 anos para ter 40 anos de contribuição. E mais a desconstitucionalização, que se procura aqui colocar como uma coisa de menor importância, vai permitir que futuras alterações na Previdência Social se façam por legislação ordinária, de natureza complementar, que efetivamente não tem o sentido de imunização que tem quando está no texto da Constituição. O que faz com que se possa prever no futuro que haja alterações, como a contribuição extraordinária, que está prevista também em eventuais déficits que sejam apresentados, além de uma idade mínima variável, de uma idade mínima que, dependendo da expectativa de vida que aumente, ela também vai atingir esse aumento da idade mínima que nós estamos aprovando aqui. Portanto, nós vamos votar contrários a essas propostas. Evidentemente, ao longo desse debate, nós vamos cuidar de mostrar as inconstitucionalidades formais
O regime de capitalização é lançar milhões de brasileiros ao mais absoluto desamparo, que é o que diz a capitalização pura, não de natureza complementar, como seria admissível discutir, mas vamos principalmente mostrar que, mesmo em relação ao regime próprio, nós temos uma selvageria nas regras que não existem de transição, obrigando a que a nossa posição aqui seja de fechar a questão contra a admissibilidade da proposta aqui na CCJ. Obrigado, presidente. Deputado Alceu Moreira.